O Câmara Livre toda semana você conhece, a gente trata de histórias de vida, trajetórias. Agora, contar trajetórias de vida através de uma canção, da melodia, dessa relação umbilical entre o canto e o modo de viver, é a nossa premissa de hoje. Obrigado, Neuza Maria Vieira de Souza, por vir conversar conosco no Câmara Livre. Obrigada eu. Prazer muito grande estar aqui, depois de um longo tempo, hein? Mas a gente conseguiu chegar. Você nasceu em Bauru e contou pra gente que ficou aqui até por volta dos 18 anos, ou dos 4 anos. Aí os pais acabaram indo para São Paulo, aquelas forças do destino, da busca pela vida e oportunidades, né, que todos acabamos fazendo. E lá quase aos 22, por aí, para fazer um recorte muito simples, acabou voltando para cá. Então, a memória afetiva de infância sua, embora esteja toda a trajetória ligada à música, ela está nos quintais de São Paulo ou de Bauru inicialmente? Dos dois, mais São Paulo, porque lá em São Paulo eu vivenciei todo aquele... Era um celeiro musical, na verdade, né? Onde meu pai foi um grande músico, tocava, recebia artistas de renome da época, que até hoje, né, está na nossa memória, porque ele tocava junto, acompanhava esses artistas. Então, eu vivenciei tudo aquilo, desde muito jovem, a música dentro da minha casa. Que prazer e que sorte do tempo a filha do seu José, a dona Antônia, ter esse balaio musical no quintal ou na sala de casa. Exatamente, isso eu me sinto privilegiada com isso, porque eu conheci tudo isso hoje, tudo que eu faço em termos de música vem desse berço, vem dessa trajetória toda que eu cresci nesse celeiro musical. Se a gente fizer um recorte aqui apenas da história desse mecanismo que está na nossa frente da TV, a gente vai olhar para o século passado, olha, parece bastante tempo, né? Um século na história do tempo, e vai lembrar que a TV, ela vem depois da segunda metade do século, e o rádio ali como força da metade do século, nos anos 50. O celeiro musical a que a gente está fazendo referência, do seu José aqui, pegou essa fase de inúmeros artistas inesquecíveis. Sim. O que você ouvia, só para a gente falar com a geração atual que eventualmente não sabe por várias razões ou nem conhece alguns desses grandes? Eu ouvia muito Isaura Garcia, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, foram pessoas que eu via sim, sabe? Não sabia, depois que eu fiquei sabendo que eram artistas, porque desde pequena o meu pai estava junto com essas pessoas. Então aquilo para mim era assim, acabei aprendendo de tanto ouvir, principalmente Isaura Garcia. Eu tenho várias músicas que ela cantava de ouvir dentro da sala da minha casa, de ensaios de shows que ela ia fazer, que meu pai estava presente. Eu me lembrei aqui, enquanto você estava respondendo, de algo que pode ser óbvio para quem lida no meio, mas usando a questão da memorização aqui, de um estudo bastante consolidado já, que explica por que o nosso cérebro, felizmente, quando você canta textos, que é uma música, sim, você decora com enorme facilidade ao invés de só falar. Por alguma razão aqui da sinapse, né, do nosso sistema, dessa coisa genial chamado memória, a gente guarda milhares de canções. O seu repertório deve ter algumas centenas, sim, destas canções. Sim. Engraçado que quando canta de novo, dificilmente se esquece. Exatamente. Agora eu tenho a dificuldade de gravar a letra, mas a melodia eu tenho assim, até hoje, todas que eu canto a melodia. Você trabalha, geralmente, suas pastas lá. Nós, né, porque como você é artista também, um cantor maravilhoso, também a gente tem por segurança ali a letra na frente, a pasta, sim, ali, por segurança, porque às vezes música que você canta, e de repente dá um branco numa pequena frase,
mais por segurança, mas a melodia tem que estar aqui, né? Você acabou contando uma coisa toda sua. Você falou ontem em um encontro aqui entre os artistas com a Denise Amaral. Você primeiro ouve a melodia. Sim. É o que te chama a atenção primeiro. Exatamente. Você quer sentir a melodia primeiro. Exatamente. Primeiro eu ouço a melodia, a riqueza de acordes, sabe, tudo aquilo que bateu aqui, aí eu vou ouvir a... Você te arrebatou, você vai para a letra. Eu vou para a letra. É incrível, não consigo fazer o contrário. Não consigo ouvir uma música primeiro a letra que está falando. Tem gente que canta, muita gente canta bonito e quando você ouve, mas não emociona, não consegue. Eu lembro da pizzaria Mamma Mia. Eu, menino, na faculdade de jornalismo, com você e um tal de Ademir, tocando lá umas canções e eu lembrava, lógico, não só da questão da memória dos meus pais, que eram os chamados cantores do rádio, de terreiro também, mas ouvir e falar, poxa, eu vou parar de comer para ouvir cantando porque eu estou sentindo o que ela está tentando cantar. Olha. Quando você veio para Bauru, você já cantarolava nos quintais e nos encontros com o seu José. A gente vai acabar falando várias vezes dele aqui. Em que ponto isso acabou indo para a história da música que te acompanha por tanto tempo? A gente estava fazendo uma continha aqui de 38 anos só do Gota d'Água. Só de Gota d'Água. A partir do instante que eu vim para cá definitivo, que eu me casei, conheci Ademir já no meio musical, ele já fazia parte de uma orquestra, né? E conheci ali. E assim foi indo. Depois que nós nos casamos, que foi a que tocava, tinha um pessoal, os amigos que tocavam, tudo, e de repente, na sala de casa, resolvemos, então vamos. Porque todo mundo cobrava isso da gente. Por que não fazer fora para as pessoas conhecerem esse trabalho que vocês fazem dentro de casa, em festa, aniversário? Mas o seu José e a dona Antônia tinham 5 mulheres bonitas. Sim. Conta pra gente, o senhor Ademir chegou com aqueles acordes inteiros da tríade pura ou ele já foi se aventurando com um dissonante aqui e ali para tentar puxar um fiozinho da sua melodia? Não, eu conheci, de repente, ele tem uma irmã que era cabeleireira, que é até hoje. E eu vinha de São Paulo cada 15 dias para ver meus pais, e eu ia nesse salão fazer o cabelo, a unha, e eu estava no salão, eu ouvi uma música, alguém tocando um violão. E me chamou a atenção aquele violão bonito assim, tal. E eu falei para a menina, Naia, quem é que está tocando? Ela falou, é meu irmão. Eu falei, nossa, mas eu queria conhecer, ver, porque eu adoro música também. Ela falou, mas ele não vem aqui. Eu falei, se ele não vier, eu vou lá. Porque eu era bem assim, sabe? Até que ele conta a história de que ele veio, mas fui eu que fui na sala primeiro. Eu abri a porta do salão que dava para a sala. E ele estava sentado no sofá com violão. Aí, depois que ele levou um susto comigo, ele veio e sentou ali no salão, porque era de domingo. Ela me atendia no final de semana, então não tinha clientes ali. E segundo ele não ia, ele não atendia. O pessoal chamava, mas ele não ia. Deixa eu pedir licença para um recorte histórico aqui no Câmara Livre. E quem vai ouvir vai entender. Vai lá no Câmara Livre, nos vídeos, e procura um sujeito chamado Ademir. Ademir do Gota d'Água. Seu Ademir, aquele acorde tímido estava mal intencionado, no caso, muito bem intencionado. O seu pai, por outro lado, com 5 meninas e um homem, criados com a dona Antônia, ele era ciumento. Muito. E como é que você foi quebrando essa melodia? Muito ciumento, sabe? Então, eu cheguei para ele um dia e falei assim, olha, vai vir dois amigos assim, que eu conheço aqui, para te conhecer, tá? Ele olhou meio assim, sabe? E falou, não, tudo bem. Aí ficou assim, mas meu pai é aquele homem que tinha um olhar, ele sabia que existia alguma coisa ali. Claro.
Mas foi quando eles vieram, ele e o Maurício, grande amigo nosso. Ele foi com o violão? O Ademir, nesse caso? Eu acho que ele levou o violão, sim, para mostrar, né, que... E eu falei para o meu pai que eles tocavam, tanto o Maurício quanto ele. E eles chegaram lá para tocar. E meu pai todo assim, quietinho, recebeu. E eles fizeram lá alguma coisa, assim, uns acordes, assim, para mostrar. Aí meu pai pegou o violão. Pegou o violão para tocar uma música comigo, que... Aí eles se assustaram com a dinâmica do seu Vieira. Sim. Porque todo mundo em Bauru conhecia ele como Vieira, né? Então eles falaram, daí não queriam mais tocar, sabe? Porque achavam que estava tocando muita coisa bonita e tal. Mas, no entanto, meu pai pegou o violão, só um acorde que ele deu lá, ele já... A família voltou quando você tinha por volta de 22 anos de São Paulo para Bauru, onde você depois se arraigou de vez, porque você vinha visitar, né? Tinha avó, familiares aqui, Sim. Ou veio só você? Não, primeiro veio só eu. Porque eu fiquei nesse tempo, como eu trabalhava no banco, eu fiquei com os meus avós em São Paulo quando minha mãe veio. Com os menores, minha mãe veio. Então ficou eu e a minha irmã mais velha em São Paulo. Aí depois viemos todos definitivo. Quem tem famílias com pelo menos mais de 2, 3, 4, sabe? E às vezes tem muito mais, porque acaba tendo um tio, um outro. Vai lá, esse aqui canta. Quem tem alguém que toca na família? Estou falando até por referência. Toma uma cerveja ou outra, você fica corajoso para cantar tal. Mas nesse caso, você tinha 5 mulheres e um homem. Só você canta? Só eu cantava. Ali na roda, assim, que... Neuza, vem aqui. Vamos cantar? Só eu cantava. Tá. Tinha uma irmã que cantava muito bem, a mais nova, mas não assim, só em aniversário mesmo, uma coisa mais restrita, mais fechada. O senhor José deve ter tido a sensibilidade de perceber, então, olha, a Neuza vai bem, vamos cantar aqui, afinada. Então, sim, ele achava, tanto é que a gente não tinha essa facilidade de hoje de você tirar uma música, ouvir, com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então era sempre no ouvido mesmo. E ele pedia para eu, Neuza Maria, ouve esse acorde aqui. E eu, como sabia da música, eu falava, pai, não é esse, é assim. Então eu tentava sofejar para ele. Autodidata? Sim, foi. Foi aprendendo com o ouvido natural? Sim, foi. Então depois você descobre alguns erros, porque justamente por essa facilidade que hoje você tem de corrigir o acorde exatamente como ele foi escrito, né? Entendi. Mas, muita coisa muito pitoresca. Nossa, a gente ficaria aqui um dia todo. Mais uma curiosidade, o seu José pedia para você cantar, por exemplo, tem aquela que, Neuza, canta essa, que ele particularmente gostava, ou uma cantora, ou um cantor... Ou eu sei que acaba sendo muito variado. Sim, né? ele tinha as preferências dele, sim, sabe? E sempre que ele pedia para eu cantar, ele gostava muito da Elisete Cardoso. Gostava muito da Isaura Garcia, que era sensacional, as músicas dela eram lindas. Então tinha uma música que chamava Como Dói, que era parada de sucesso, né, na época. E ele falava, Neuza Maria, canta essa música, eu preciso corrigir alguns acordes aqui e tal, não sei o quê. E eu cantava, ele sempre pedia para eu fazer essa música, que aliás eu canto até hoje, de vez em quando, sim, entre nós, assim. Não tenho ela, às vezes canto até num trabalho, mas quando você percebe que tem pessoas que curtem aquele tipo de música. Então, o gostoso, Nelson, só uma chave aqui. Claro. Quando você está fazendo um trabalho e primeiro você percebe as pessoas que estão no ambiente. Ou é uma festa, ou é um jantar, ou é um casamento, alguma coisa, você percebe. Primeiro porque fomos convidados a fazer aquele trabalho em função do repertório que a gente faz. Exatamente. Aí você vai encontrar pessoas ali que é desse tempo, então você conduz o seu repertório, o seu set list ali, de repente você monta
um set assim para você fazer, para você começar o trabalho. Mas aí você vai sentindo quem são as pessoas que estão e você automaticamente vai mudando. Porque daí a pessoa ouviu o que você cantou, ele vem e pergunta, você conhece tal música? Você acaba cantando música de Nelson Gonçalves, você acaba cantando música de Silvio Caldas, de grandes valsas. Então, é maravilhoso essa dinâmica, né? Que de repente você pensa que vai fazer tal coisa e você... Eu imagino que com essa bagagem tem uma coisa interessante que a gente comentava aqui no bate-papo do cafezinho antes de gravar, né? Para trocar informação dessa coisa tão gostosa que é falar sobre música e história da MPB brasileira, enfim, em especial. De que você mesmo entre músicos naturais agora, não é nenhum demérito, mas é uma questão de classificação. A gente chegou num tal nível aqui embaixo, raso, superficial, fica por minha conta essa observação, que você vai lá e puxa uma cantora e dá a tua pitada, o teu jeito de cantar, junto com o Ademir lá com as cordas. Frequentemente você deve ter ouvido assim, poxa, mas de quem é esse samba tão bonito, tão gostoso? Aí você velho fala, olha, esse aqui lá em 1952, tem um sujeito chamado não sei o quê, uma senhora chamada Ivone Lara que fez isso, fez aquilo. É isso mesmo que acontece, porque às vezes a pessoa, você nunca sabe quem é que está te ouvindo, quem é que está te assistindo. E ele fala, nossa, mas que coisa mais linda essa música. Quem é que gravou? Quem é que compôs essa música? Aí você fala, ele fala, não acredito que é de fulano de tal. De que época que é isso? E como a gente tem, né, catalogado, a gente tem a música, o nome, a composição, de que época foi. Então, isso é fascinante, Nelson. Eu sou apaixonada por tudo isso. Ilza, você quando estava de retorno para Bauru, outro recorte importante, né? Que quem está ouvindo fala, nossa, mas você deve estar se pensando aí, quem eventualmente não conhece, mas ela fala rouco, essa rouquidão, ela tem um nódulo, um nó na garganta. Você foi num curso de canto e teve uma experiência, falando, não dá para cantar não, fala rouco, como é que vai cantar? Foi. Eu fui fazer já há muito tempo um curso que teve de técnica vocal na USC. E quem coordenava isso era a irmã lá. E quem estava no piano era o André Gaúcho, nessa época. Aí, conversando, só na entrevista assim, a irmã falou, não. Essa moça não pode fazer o curso. Ela deve ter um problema sério nas cordas vocais, deve ter um calo nas cordas vocais. Aí o André falou, não, ela não tem não. Ela canta rouco assim mesmo. Não, mas precisamos fazer esse exame. Já agendou, não fiz o teste aquela hora. Era um teste que você tinha que cantar para você ver se você habilitar para o curso. Habilitar. Aí ela não deixou eu fazer, nem cantar. Já agendou para no dia seguinte fazer com o médico esse exame. E fui fazer o exame. E filma a garganta. E levei o vídeo para a irmã ver, o médico com o laudo, tudo certinho, que eu não tinha nada. Era só para cuidar muito, tomar muita água e sempre fazer exercícios para cantar. Aquecer a voz, desaquecer depois, só isso. Eu falei, pois é, isso é o de praxe que todo cantor faz. Aí ela não que bom que o pianista, André é o nome dele, né? O André Gaúcho. Que bom que o pianista estava atento com a sensibilidade de reconhecer Pois é. E eu sei que eu fiz, ela viu tudo, viu o laudo certinho, falou, olha, nunca vi isso na vida. É impressionante, não é uma rouquidão assim, temporária, é uma coisa permanente. Eu falei, mas desde que eu comecei a falar, acho que eu sou rouca. Ilza, não que faça diferença, não apenas para o registro curioso de um jornalista. Você se casou com o Gota d'Água primeiro ou com o Ademir, olhando minhas anotações aqui, ou ambos quase se casaram ao mesmo tempo um com o outro? Não, casei com o Ademir primeiro.
Primeiro com o Ademir, depois que foi criando essa coisa da música entre os amigos, e o Gota d'Água em 84. 1984. Nasceu. Demarcação de tempo, viu? Só por causa do tempo. Estamos gravando aqui 38 anos depois desse nascedouro. Pois é. Então foi assim. E assim estamos casados. Seu pai estava na origem? No início, na origem estava. Tocou, mas já com violão de 7 cordas? Já estava com violão de 7 cordas. Já? Já estava. Fantástico, maravilhoso. O repertório de lá, lógico que você frequentemente deve tocar alguma coisa dos primeiros set lists e tal. Sim. Eles vão naturalmente se moldando no tempo, os ambientes, os públicos e tal. Mas essa essência continua. Essa essência continua. Aquilo que nós iniciamos existe até hoje. Lógico, como eu disse para você, dependendo do que você, da onde você vai fazer, qual o tipo de trabalho você pega esse repertório também. Neuza, o que você diria para uma geração que está aqui no mundo eletrônico, digital, que nem precisa pegar os bolachões mais, que tem um acesso gigantesco pela internet, o mundo se abre numa bolha ou não na sua frente, mas que não conhece Isaura Garcia, Ivone Lara, mesmo Beth Carvalho, que deixou a gente há pouco tempo? Exatamente. Olha, eu diria o seguinte, eu tenho minhas filhas, os meus netos, e a gente procura mostrar para eles aquilo que a gente conheceu, aquilo que a gente viveu e vive até hoje, mas para poder os pais colocar, porque eu acredito que hoje tem essa geração, os seus filhos, mas você, pai, você, mãe, você conheceu essa música lá atrás. Você conheceu. Então, comentar, mostrar, não precisa ser aquilo lá que a gente... Mas no meu caso, ouvir perto do seu filho pequeno, disso, pelo menos. Sabe? Ter oportunidade da memória. Da memória, para ele saber o que você conheceu, o que você ouviu e o que, se você canta, o que você canta hoje. Eu respeito tudo que é em termos de música. Não faço, não canto, respeito. Mas eu acho que a gente tem que mostrar para essa geração a riqueza da nossa música popular brasileira. E outro registro inevitável, entre tantos aqui nos nossos recortes, é a geração que não teve a sorte de ouvir regionais num palco. Não teve a sorte de ouvir serenata na janela. Ai, que coisa, que pena. É uma pena. Mas, puxa vida, eu digo por mim aquilo que eu já vi, que eu conheci, os regionais que eu conheci, que eu vi. E, pelo menos, eu fico tão feliz quando a programação que a TV Câmara, que a rádio tem, a TV Câmara das músicas, dos choros, de Jacó do Bandolim e seu regional. Eu tenho os discos hoje. Aquilo está na minha cabeça, na minha lembrança, eu vendo meu pai tocar junto com esse povo, sabe? Nelson, é uma coisa que, ai, que dó. Queria tanto que essa geração, que os jovens de hoje ouvissem, porque tem, se você for olhar, como tem jovens hoje que saiu para esse lado do choro, do instrumental. Então, nós temos jovens que gostam, mas eu acho que vai um pouquinho da casa mostrar, ouvir dentro de casa para poder atrair, chamar a atenção. Você concorda comigo? Sim, falando dessa memória do papel aqui público da TV, né, de gravar com vocês essas histórias também para usar essa referência cultural. Sim. De tentar estabelecer não só o documento, né, que é um documento da nossa própria história, como oferecer essa oportunidade de referências. Por isso a gente tem gravado, por exemplo, vocês com Gota d'Água lá nas Nações Unidas, com Noite Ilustrada, e Ernesto Araújo
no antigo baile do BTC. Chegamos antes do baile, atrasamos o baile por causa da gravação com o Ernesto Araújo. Grande Ernesto Araújo. Obrigado por ter a oportunidade de gravar. Isso tudo acaba aí sendo referência para essa história. Porque é um privilégio, né? Um privilégio para a gente, né? Que vivenciou tudo isso e que participou disso. Você, num determinado momento, a coisa funcionou tão bem com o casamento da música e a relação, né, com o Ademir, que com os primeiros acordes do seu José, ela falou: Ademir, ajusta esse acorde aí que está muito dissonante demais, vamos fazer os 7 cordas aqui para juntar o regional, o pandeiro de couro, quem dera, chorinho na roda, pega um cavaquinho aqui, vai vendo se fazendo. O negócio tomou corpo, mas você era bancária, estava bancária, assim como o Ademir trabalhou nas suas andanças também. Vocês, num determinado momento, como é que vocês conciliavam a agenda da noite com essa correria do dia a dia? Mas a partir do instante que a gente começou com o Gota d'Água, eu já tinha saído do banco. Por quê? Porque na época, a minha época de banco, olha só, é tempo, hein? Na minha época do banco, você não podia, a mulher não podia ser casada. Não podia casar. Então, quando eu cheguei, eu vim com transferência de São Paulo para cá, em 69, 70, nessa época não podia ser casada. Deus, olha que absurdo, a gente está gravando aqui no espaço de tempo, o sistema de emprego bancário não permitia que a mulher pudesse ter a maternidade, agora não podia aqui se tem licença casada. De 6 meses. Depois, muito menos pensar em gravidez. Só que eu tinha, assim, graças a Deus, um conceito muito bom dentro do banco. Eu tinha, na época, a diretoria que era muito assim, como que eu vou dizer? Sensível até as questões. Sim, sensível, e eles vinham sempre para Bauru e me conheceram. Tanto é que eu trabalhei, hoje eu posso dizer isso, com o nome de solteira durante um bom tempo, porque não podia ser casada. Então, foi assim... Sem o Souza aqui, eu estou olhando as minhas anotações. Ela trabalhava no Sem banco. Sem o Souza. Viu, Banco Itaú? Agora a história está escrita, não adianta mais chorar. Neuza Maria Vieira. Então, nessa época, depois houve as efusões de banco, né, as compras de banco, Banco Português, Banco Itaú comprando banco, comprando aquilo. Então, foi nesse inteirinho que já não tinha mais como me segurar, porque eu já estava grávida. Então, houve um acordo muito, muito bom, muito legal, e eu tive que sair do banco. Né? Senão, tinha continuado, viu? Senão, não tinha ficado. Tinha ficado. Mas aí já... Quando começamos com Gota d'Água, eu já estava fora do banco, então a coisa ficou mais fácil. Deve ser mais gostoso e ao mesmo tempo também, porque a vida é feita de percalços, né? Eu digo daqueles ensaios quando o Ademir tá chato e aí que vai falar, poxa, mas hoje tem um repertório aqui para cantar, né? Da vida do dia a dia. Eu estou, na verdade, fazendo um simbolismo, quer dizer, vocês ensaiavam costumeiramente em casa. Entre os dois inicialmente? Não, quando Ou já era o grupo? Já era o grupo, porque só os dois, quem mais ensaia é ele que fica lá no estúdio que ele tem, ele que tira as músicas, ele que prepara tudo, ele que cifra tudo, porque eu já sei a música, então ele fica muito assim bravo comigo, porque eu passo direto, eu não entro, e ele fala, olha, tem 4, 5 músicas para você passar. E às vezes tem um trabalho para você falar, olha, vai ser no palco, porque vai dar tudo certo. E ele falou, não me conformo com isso. Então ele fica muito zangado comigo por causa disso. Então é sempre na correria, sempre na correria. Difícil eu entrar naquela sala e falar, então vamos lá, vamos. Entendeu? Eu falei, não, você estando tudo certinho, aí você ensaia, você que vai tirar a música certinho, depois você deixa que a minha parte... Ele não se conforma com isso, ele fica muito zangado. Quando vocês, ao longo dessa trajetória linda, então, entre vocês,
e pega lá um violão, um momento só do casal, canta, puxa, vou cantar essa música aqui, vocês acabam, em alguns momentos, ou diversas vezes, deve ter, puxa, agora nós vamos cantar pra gente. Bem raro. É? Acredita, bem raro, mas de vez em quando a gente, depende da inspiração, ainda canta uma música, tira, mas é bem raro. Só os dois. Tocar assim, cantar para nós dois assim. Nós temos no Área 14 uma compilação de algumas gravações, temos, como a gente comentou aqui, o Alma de Artista, vai fazendo alguns registros históricos, e aí eu fiquei curioso lá de saber, não acabou aparecendo ninguém, olha, eu tenho uma música aqui, você não quer gravar, ou mesmo compor, você é intérprete, né? Sim, sim. De forma natural do dia a dia. Nunca vieram falar, olha, vamos fazer um disco aqui, não quer gravar essa música? Ou as circunstâncias acabaram fazendo com que vocês... Não, de repente, eu gravei um CD de uma pessoa maravilhosa que um dia chegou e falou, mas precisa gravar, precisa fazer um CD. Na época, né, hoje é álbum, né? Na época era um CD. Precisa fazer um CD. Então, como muita gente falava isso, eu sempre deixava... Ah, sim, uma hora vai dar certo, a gente faz. Mas essa pessoa, que é uma amiga, assim, maravilhosa, que é a produtora fonográfica desse CD que foi criado, ela levou a sério mesmo. E fizemos essa gravação de um CD maravilhoso, escolhido, que foi dificílimo para montar o repertório, as 14 músicas que tem nesse CD. Foi muito difícil, porque eram coisas lindas que eu tinha, mas para escolher... É difícil escolher. Muito difícil. Não é verdade? Uma bagagem tão grande. É muito difícil. Ah, eu quero essa, mas só cabe isso aqui. Aí fizemos em São Paulo, com um grande músico que foi daqui também, da terra, né? Que é o Flávio Franco Araújo, ele que fez, que produziu tudo. Ficou, olha, sensacional. Então, hoje eu tenho um trabalho registrado, né, para sempre, por causa dessa pessoa que falou, precisamos fazer e vamos fazer, e fez. Para fazer o registro também, com a formação desse repertório desde os quintais, lá com o seu José, depois das reuniões aqui, dos cantos de garagem, dos encontros desses regionais, dessa banda que vinha para cá, e o Gota d'Água tomando corpo ao longo do tempo, com 38 anos, numa determinada fase, vocês ficavam quinta, sexta, sábados, domingos, só para citar, enfim, esse repertório tocando na pizzaria tal, no restaurante tal, no baile tal, no evento tal. A agenda foi consumindo aí o tempo também. Foi consumindo, tanto é que teve um bom tempo, assim, coisa de anos, assim, tocando de terça a domingo. Terça a domingo. Quando nós começamos a tocar no Marmarisco, foi assim uma coisa doida, direto. Na época, Paulo Keller cantava junto com a gente, fez parte do grupo, cantava comigo, fizemos muitos trabalhos. Então você tinha que conciliar, às vezes, o restaurante que você tocava há muito tempo, de terça a domingo, e às vezes tinha algum trabalho nesse meio que você tinha que ajustar com o dono da casa para a gente poder atender isso também. Agora a gente está gravando aqui em 2022. Eu sei que os tempos são os tempos, mas Bauru tinha uma série de casas, praças de alimentação, que ainda é uma grade disso, mas a economia muda, os círculos comerciais mudam, com música para se ouvir, ou para se degustar tanto quanto o prato. Deus, eu fico tão triste quando eu vejo o cara colocar aquela batistaca no fundo lá para mim. E quando você vai cantar num lugar, bom, hoje você pode até assim, eu não admito uma coisa, Nelson, vou falar aqui, eu acho uma falta de respeito com o artista. Se você vai cantar numa casa e tem uma televisão enorme ali,
O telão. E o telão lá tá ligado. Com o jogo de futebol, às vezes. Com jogo de futebol, ou um show mesmo. Isso. E o artista tá ali cantando. Eu acho isso tão triste. Hoje eu me dou o direito de não fazer isso. Sabe? Eu acho que é uma falta de respeito com o artista e com o cliente, porque o cliente está pagando para estar ali. Ele está pagando o couvert, ele está pagando... Ele foi ali comer porque a comida é boa, porque a bebida é boa e porque também tem uma boa música. Eu vi uma negociação só para pegar um pedacinho disso para uma outra questão que eu acho que é fundamental, que é a questão de conciliação de sensibilidade, que eu chamo de respeito ao artista e também ao público, não é só dos donos de eventos e casas, Sim. não. Do Rolando Boldrin, numa negociação que eu acabei fazendo para uma apresentação aqui em Bauru, que acabou não acontecendo pelo motivo que eu vou dizer, né? E ele conta a causa, como se sabe, toca lá umas músicas dele, tem um show para isso, para teatro, ok. E com o produtor do Moacir Franco, né? E o ponto foi o seguinte, foi numa casa aqui da cidade, na Hípica, para falar no salão, estavam negociando e tal, e chegou numa conclusão, eles falaram, não teve agenda, do Moacir foi ajustado. Condição, para viabilizar o encontro do sócio, eles fizeram um jantar. E o ponto central é o seguinte, olha, você vai fazer jantar com show. Então tá bom, então você serve o jantar primeiro, todo mundo jantar, e aí tem o show. Ou a gente faz o inverso. A gente faz o show às 9, lá às 10h30, e aí depois acabou o show, me despeço, vou até lá jantar com o público seu, e aí depois você... faz o jantar. As duas coisas ao mesmo tempo, com aquele garçom passando para lá e para cá, batendo copo, não sei o quê, não dá. Nossa, achei bastante perfeito. Razoável. Também achei, também concordo com isso, porque é terrível, pra né? Saborear as duas coisas, né? Terrível. Eu lembro um show que eu assisti dois dias seguintes, que eu sou, assim, fã número 1 da Leni Andrade. Nossa, como eu gosto daquela mulher é demais. E ela fez 2 shows aqui em Bauru, no Templo. E foi da mesma forma. Durante o show não servia nada. Todo mundo quietinho. Terminou o show, volta a servir. E serve antes do show, para não ficar aquela coisa de copo, de batendo... de movimento, né, de gente, porque... Até alguns educados, né, falam, olha, deixa a minha dose do uísque já completa aqui que vai começar o show. Então aí tudo bem, ele fica tudo bem, mais depois. Mas não garçom transitando, pedindo as coisas, não. Mas com som de bossa nova, nossa, o samba, espetáculo. com aquele pianinho, o violão, para sentir as coisas. Coisa maravilhosa, Arismar no baixo, Silvia Góes no piano. Muito bom. Vou fazer uma questão bem humorada com você aqui, rápida, para a gente fazer um registro aqui do Câmara Livre. Mas você vai, lógico, naturalmente perceber que é apenas com muito bom humor. Samba ou bossa? Samba ou bossa? Eu sou assim, bossa e samba. Rock ou soul music? Rock. Cantores do rádio ou batistaca? Cantores do rádio. Muito fácil. Para te acompanhar, o piano ou o violão? Eu gosto dos dois, tem que escolher um? Não precisa. Não, eu gosto do piano e gosto do violão. Adoro o piano. Você teve que fazer ajustes naturais das músicas que iam pedindo, aí apareciam lá no Canta Nelson Gonçalves, aí, mas aí tá no timbre aqui da referência, meu padrão de voz para cá, olha, agora vai o tom, vai mudar para tal coisa, isso, lógico, para quem não é do meio, sempre pensando no leigo, o cara fala, puxa, como é que ela cantou aquela canção? Faz lá o ajuste vezes, na modulação e vamos embora. O ajuste é naquele momento, naquela festa que aquela pessoa pediu, então você conhece a música, o conjunto conhece no tudo. Meu tom, como diria. Então vamos ajustar aqui o tom só para você atender aquele cliente, para ele ficar feliz, e você faz. Não que o repertório do Nelson Gonçalves faça parte do meu repertório, sim. Mas que você sabe para você atender só. Muito bom. Neuza
Maria Vieira e Souza. Eu consegui te convencer a vir aqui bater papo. Olha. E se eu não deixei você falar alguma questão que você acha importante, por favor, fique à vontade. Eu adorei tudo que você perguntou. Fiquei muito feliz de estar aqui. E eu acho que as outras vezes não deu assim, não deu muito certo. Então eu estava mesmo em falta com você, da gente bater esse papo. Foi uma manhã super agradável. Muito obrigado. Neuza Maria Vieira e Souza, com o Ademir aqui do lado, viu que a gente estava fazendo a referência dele, estão inscritos no Câmara Livre. Muito obrigado ao nosso encontro. Até o nosso próximo.